dia! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem que tem queimado o meu coração durante essa semana, que está em 1 Samuel 16. Que o Senhor tem falado muito comigo a respeito sobre a gente olhar a nossa aparência muitas vezes, a gente ficar olhando para nós mesmos, até mesmo para outras pessoas. E Deus, ele tem ministrado muito essa palavra no meu coração. Eu quero deixar com vocês 2 versículos, que está em 1 Samuel 16, 1 e 1 Samuel 16, 7, que um se fecha com o outro, né? Trazendo nesta manhã para você mesma, que talvez deixa de fazer algo para Deus, deixa de obedecer uma instrução que Deus te deu, por complexo de inferioridade, de se sentir incapaz diante do desafio, porque assim, quando a gente tem temor das coisas do Senhor, quando a gente reconhece a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, diante das coisas que Ele pode fazer, diante de tudo que Ele faz, a gente realmente fica nos sentindo incapaz mesmo. Isso não é uma coisa ruim, isso é excelente até, porque se a gente confiar na força do nosso braço, ainda que seja para fazer algo para Deus, tá errado. Então a gente tem que realmente estar totalmente dependente do Senhor e deixar a nossa confiança estar totalmente firmada em Deus. A gente tem que ter esse temor no sentido de entender que nós precisamos da capacitação divina, a capacitação de Deus para fazer algo para Ele. Toda vez que a gente se achar autossuficiente, eu não acredito que Deus ele consegue operar como Ele gostaria, na essência. Acaba não sendo perfeita a operação, porque o centro não está sendo Deus especificamente. Mas qual é o problema? O problema é de você se sentir incapaz, no sentido de eu não posso fazer, de você deixar de fazer por conta desse sentimento de incapacidade, né? Então assim, Deus, ele escolheu você para fazer algo específico. Deus, ele muitas vezes coloca algo no seu coração, ele te dá uma instrução e ele simplesmente quer que você obedeça com esse sentimento mesmo de humildade e dependência dele, entendendo que realmente você é pequena diante da tamanha grandeza dele, e é dessa maneira que ele quer te usar. E em cima dessa palavra eu quero trazer para você esse versículo. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 16, 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 16, 7, tá? É o 7 agora. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então esse versículo de 1 Samuel 16, 7, ele traz essa reflexão. Deus, ele não está olhando a aparência. Aqui está falando, né, a respeito da unção lá, de quando Samuel foi escolher Davi, foi ungir Davi como rei. Então ele estava vendo ali um dos irmãos e ele achou que seria ele ungido a rei, mas Deus falou para Samuel não olhar para a aparência, porque Deus, ele olha o coração. Então muitas vezes você se sente incapaz de fazer algo para Deus, só que Deus, ele não está olhando para a sua aparência, para a sua estrutura. Deus, ele está olhando para o seu coração, ele está olhando a ótica de Deus é diferente da sua. É isso que você precisa entender. Se a gente for olhar para os nossos defeitos, para as nossas iniquidades, né, as coisas que acontecem com a gente realmente não vai fazer nada para Deus. A gente tem que entender que nós estamos num processo
O processo de libertação e de lapidação é durante a nossa vida inteira. O importante é a gente estar em constante crescimento, buscando cada dia mais agradar a Deus. E a obediência, acho que obediência é a palavra-chave para tudo. E agora trazendo essa palavra numa outra perspectiva, que agora sim, 1 Samuel 16:1, que é quando, né, Deus fala a Samuel, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu próprio o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então, aqui Deus está falando para para Samuel, até quando ele vai orar por Saul se eu próprio o rejeitei? Então, muitas vezes, Deus, como eu estava dizendo, Deus ele rejeita porque ele conhece o coração. Aplicando nessa outra perspectiva, às vezes você está olhando para alguém que você julga ser uma pessoa de Deus, de fato, uma pessoa extremamente usada, uma pessoa ousada, uma pessoa que faz, alguém que você, na sua perspectiva, está fazendo a vontade de Deus, tem obedecido, porque está à frente de um trabalho, porque está à frente de um ministério, está à frente de uma obra, quando na verdade o próprio Deus já o rejeitou. O próprio Deus não recebe mais o culto dessa pessoa, o próprio Deus não está mais no meio do negócio. Aí você fala assim, mas como que prospera? Na verdade, gente, as coisas espirituais, elas são um pouco complexas, mas quando você está atenta, quando você está com intimidade com o Espírito Santo, ele se comunica. Eu não sei explicar, mas é um discernimento que a gente tem, onde a gente vê e fala, o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo não está ali. Eu tenho temor de falar isso, mas realmente é algo que quem está em comunhão com Deus sabe. Quem está em comunhão sente, porque o Espírito que está em você é o Espírito que está em mim. E ele se comunica, ele confirma. E se não tem essa confirmação, o Senhor já está falando algo. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que aparentemente estão ali à frente de algo sendo usadas por Deus, quando na verdade não está. E isso o Espírito Santo confirma. Então não olhe nem para você mesmo com esse sentimento de não posso fazer, não vou fazer porque eu não consigo, ou porque eu sou incapaz, porque Deus quer te usar independente da sua incapacidade. Na verdade, realmente Ele quer te capacitar verdadeiramente, de fato. Ele não quer a sua capacitação, Ele quer capacitar você. E também para você não olhar para o outro como parâmetro, até mesmo porque se você for olhar com a sua perspectiva, com a sua ótica, você pode realmente até parar, falar, não, o outro pode mais do que eu, então eu não vou fazer, deixa que Deus usa o outro. Quando na verdade nem o próprio Deus está usando mais, quando na verdade nem o próprio Deus quer usá-lo. Na verdade o Senhor já se retirou e já o rejeitou, porque o Senhor, Ele olha além do que você consegue ver. Amém? Então que Deus abençoe o seu dia, a sua manhã. Fica com essa palavra, compartilhe essa palavra se edificou a sua vida, e que Deus possa continuar falando conosco a cada dia através da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, e bom dia!